Havendo o número legal, pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária, segundo período legislativo, da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 10 de agosto de 2016, sob a presidência do vereador Heitor Araújo, presidida e secretariada, presidente e secretariada pelos vereadores Pedro Paulo e Paulo Rink. Aqui, ó. Aqui é o pequeno. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor segundo secretário leu a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foi lido o seguinte expediente. Projetos de lei dos vereadores Dirceu Moreira, 1437/2016, que declara de utilidade pública a Associação e Clube de Assistência dos Proprietários de Veículos do Sul, ASCAR. Hélio Verbisque, 1436/2016, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Hernani Vidal. Requerimento sobre votos de pesar do vereador Jairo Marcelino, 7855/2016, a família do senhor Pedro Clailton Pelanda. O senhor presidente informou que as proposições lidas terão encaminhamento regimental e as que dependem de deliberação plenária serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. No horário do pequeno expediente, usaram da palavra os vereadores. O professor Galdino reportou-se a votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff pelo crime de responsabilidade fiscal, reiterando que esta é a oportunidade de crescimento do país. Para formular requerimento, a vereadora professora Josete solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Edésio Passos, o que foi acatado pela mesa e será feito em momento oportuno. A professora Josete registrou que existe uma ação orquestrada pelo capital internacional em relação à questão do pré-sal e do petróleo. Disse que o impeachment está sendo utilizado como máscara para disfarçar um golpe contra a presidente Dilma Rousseff, reforçando que não existe crime de responsabilidade e, portanto, caracteriza um golpe político. Felipe Braga Curtis saudou a Polícia Militar do Paraná pelos seus 162 anos de atuação no Estado e na capital. Aludiu à falta de segurança e ao alto índice de veículos baixados sem a devida manutenção e reposição, relatando problemas no contato firmado junto à Secretaria de Segurança Pública. Chicarelli reportou-se as questões do impeachment da presidente afastada e a situação crítica pela qual o PT vem passando. Foi feito um minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Edésio Passos, ex-deputado federal Paraná, Pedro Clailton Pelanda, administrador jornal do Bairro Novo, e Aloysio Ripka, auxiliar de Serviços Gerais deste Parlamento. À ordem do dia estavam presentes os seguintes vereadores: Ailton Araújo, Felipe Braga Curtis, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Colpani, Dirceu Moreira, Edson do Parolim, Giovanni Fernandes, Hélio Verbisque, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Jorge Bernardi, Julieta Reis, Mauro Inácio, Noêmia Rocha, Paulo Salamone, Pierre Petruziello, professor Galdino, professora Josete, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Gever, Tico Kuzma, Tito Zeglin e Toninho da Farmácia. Houve quórum com a presença de 35 vereadores, conforme painel eletrônico. Entrou em segundo turno a discussão do projeto de lei 569/2016, que dispõe sobre a autorização de parcelamento dos débitos do município de Curitiba com seu regime próprio de previdência social. Na discussão, usaram da palavra os vereadores. Chico do Beraba disse que de sua preocupação com a postura omissa dos vereadores desse legislativo, pedindo voto contrário neste projeto. Foi aparteado pelos vereadores professor Galdino. O professor Galdino criticou a atual gestão da capital, mencionando fortunas gastas com grandes projetos que se tornaram inócuas,
Por fim, afirmou que restará à próxima administração o ônus de grandes dívidas. Schicarelli afirmou que se trata de uma dívida feita nessa gestão, devendo ser quitada para que os próximos governos não se ressintam de parcelamentos reajustados. Reportou seu apoio financeiro deste legislativo, reforçando que a referida administração foi a que mais arrecadou impostos e multas, aumentou tarifas de ônibus, vendeu terrenos e, finalmente, o que mais endividou a prefeitura. Serginho do Posto enfatizou a importância dos discursos dos sindicatos na sessão anterior para maiores esclarecimentos, mencionando que se absterá da votação, pois ainda não se sente seguro no apoio deste projeto. Foi aparteado pelos vereadores Julieta Reis e Chico do Beraba. Paulo Salamone esclareceu que este projeto trata do parcelamento do débito, que não foi ensejado pelo pedido de aprovação aos demais vereadores. Em votação, encaminhar a votação contrariamente o vereador Jorge Bernardi e favoravelmente o vereador Aldemir Manfron. Em votação global e simbólica foi aprovado conforme painel eletrônico. Justificaram o voto os vereadores professora Josete, Pedro Paulo e Noemi Rocha. Assumiu a presidência o vereador Felipe Braga Cortes, primeiro vice-presidente. Entrou em segundo turno a discussão do projeto de lei 1420/2015, que declara de utilidade pública a Associação Paranaense dos Artistas Sertanejos e Amigos, APASA. Em discussão, votação global e simbólica foi aprovado conforme o painel eletrônico. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 559/2015, que acrescenta inciso ao artigo 92 da Lei 9.000, de 27 de dezembro de 1996, que institui o Código de Saúde de Curitiba, dispõe sobre a proteção à saúde no âmbito do município e da outras providências. Pareceres das comissões competentes, publicados no Diário da Câmara. O senhor primeiro secretário leu o substitutivo geral 31/15/2015. Na discussão, usaram da palavra os vereadores. Julieta Reis esclareceu que esse projeto se deve em razão da necessidade percebida pelos usuários, que muitas vezes moram próximos a unidades de saúde e que, seguindo o mapeamento da Secretaria de Saúde, se obrigam a utilizar outras unidades mais distantes. Registrou ainda que a matéria tem o objetivo de facilitar o atendimento, principalmente aqueles com dificuldades de locomoção, fornecendo acesso geral, igualitário e gratuito. Foi aparteada pelos vereadores Noemi Rocha e Schicarelli. Em votação simbólica, o substitutivo geral 31/15/2015 foi aprovado conforme painel eletrônico, ficando prejudicado o projeto original. Entrou em primeiro turno a discussão do projeto de lei 1418/2016, que declara de utilidade pública a Academia Brasileira de Canoagem, Abracam, pareceres das comissões competentes publicados no Diário da Câmara. Na discussão, o vereador Tiago Gever mostrou-se otimista com os resultados que poderão ser obtidos com o esporte nas Olimpíadas e pediu pelo voto favorável dos demais vereadores na aprovação do referido projeto. Reassumiu a presidência o vereador Ailton Araújo, presidente. Professora Josete esclareceu que os projetos que indicam entidades à utilidade pública devem apresentar, entre documentação necessária, lista de cargos estatutários das entidades em questão. Questionou as comissões competentes por não apontarem a ausência do cargo de tesoureiro, ressaltando a importância da juntada do documento faltante para a aprovação da matéria dentro das normas legais. Foi aparteada pela vereadora Julieta Reis. Em votação global e simbólica, foi aprovado conforme painel eletrônico. Na segunda parte da ordem do dia, foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições: sobre licença sem remuneração para tratar de interesse particular do vereador Zé Maria, 58/1/2016,
a partir de 29 de agosto até 29 de setembro de 2016. Sobre justificativa de falta às sessões por atividades inerentes ao mandato e outras dos vereadores Noêmia Rocha, 402-211-2016, a primeira chamada da sessão do dia 9 de agosto de 2016, e Cristiano Santos, 402-2012-2016, a primeira chamada da sessão do dia 9 de agosto de 2016. No horário destinado ao grande expediente, o vereador professor Galdino falou sobre a decadência do Partido dos Trabalhadores, citando o resultado da votação do impeachment, que intitula a presidente afastada Dilma Rousseff como ré. Ao final do grande expediente, de acordo com o painel eletrônico, estavam presentes os seguintes vereadores: Ailton Araújo, Felipe Braga Cortes, Cristiano Santos, Pedro Paulo, Paulo Rinck, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Aldemir Manfron, Beto Moraes, Bruno Pessutti, Cacá Pereira, Carla Pimentel, Chicarelli, Chico do Beraba, Colpani, Dirceu Moreira, Edson do Parolim, Giovanni Fernandes, Hélio Verbisque, Jairo Marcelino, Johnny Stica, Jorge Bernardo, Julieta Reis, Mauro Inácio, Mestre Pop, Paulo Salamone, Pierre Petruziello, Professor Galdino, Professora Josete, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Gever, Tico Kuzma, Tito Zeglin, Toninho da Farmácia e Zé Maria. Estavam presentes 37 vereadores. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, o senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 15 de agosto, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Do que para constar nós, Patrícia de Andrade e Roseli Sauberlich, redatoras, lavramos a presente ata, que depois de lida e votada será assinada pela Comissão Executiva. Esta é a ata, senhor presidente. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo objeções, declaramos-la aprovada. O senhor secretário fará a leitura dos requerimentos e expediente encaminhado pelos senhores vereadores. Iniciativa Beto Moraes. Denomina de Irma Ragalski, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica. Bruno Pessutti, subemenda modificativa ao substitutivo geral 3128/2016, apresentado ao projeto de lei ordinária, proposição 5194/2014, que altera a emenda e o artigo 17 da Lei 94/60, de 23 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a regularização de parcelamentos do solo para fins urbanos implantados irregularmente no município de Curitiba até a data de 31 de dezembro de 1993, da outras providências. Comissão de Educação, Cultura e Turismo solicita informações sobre a regularização de terreno referente à Escola Municipal Santo Inácio. Comissão de Educação, Cultura e Turismo solicita informações sobre os investimentos destinados no orçamento de 2015 à Escola Municipal Santo Inácio. Diversos vereadores requer votos de pesar pelo falecimento do diretor administrativo da Itaipu Nacional e advogado trabalhista Edésio Passos. Edson do Parolim concede o título de cidadão honorário de Curitiba para o senhor Munir Shawish. Mauro Inácio declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Estadual São Brás, Ensino Fundamental. Mauro Inácio denomina de Catarina Costa Paulin, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica. Noêmia Rocha declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Caminhoneiro, Caminhoneiros de Cristo. Pedro Paulo concede o título de cidadão honorário de Curitiba ao senhor Saturnino Hernando Gordo. Tiago Gever altera o procedimento de notificação do aviso e do auto de infração de veículos estacionados em desacordo com a legislação nas vagas de estacionamento regulamentado estar. Tico Kuzma solicita informações sobre a fiscalização e a aplicabilidade da Lei 13.254/2009, que dispõe sobre as restrições sobre o uso de produtos fumígenos
no município em relação aos estádios de futebol. As proposições lidas terão seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Primeiro orador inscrito, professor Galdino. Muito bom dia a todos. Bom dia à eleitora Galdino, bom dia ao eleitor Galdino, hoje, dia 15 de agosto de 2016. Agradeço a todos vocês por eu estar aqui, sempre presente, e com esse apoio político que vocês me deram sempre. E continuam me dando. Muito obrigado. Vamos para o discurso. Desde 2013, venho notando que os serviços oferecidos pelo município passam por problemas. Mas não pensei que a prefeitura fosse se enterrar tanto. Na semana passada, fui parado por um frequentador do albergue lá da Matriz. Ele me contou que a situação no local é desesperadora. O poder público está fazendo pouco e muito pouco caso dos frequentadores. Na teoria, tudo funciona como precisão britânica. Mas a realidade é outra, senhoras e senhores vereadores. A prefeitura anda servindo pão com mofo ou duro para os cidadãos que não têm o que comer. E o que é pior? Os moradores retiram o fungo e comem porque estão com fome. A política de assistência social em Curitiba está jogada às traças, literalmente. Oferecem pão com bolor. Realmente isso é o fim da picada. É desrespeitar o cidadão que passa por momentos difíceis. Tenho certeza que a prefeitura está pagando o preço justo. O que me deixa espantado realmente é que o controle de qualidade foi jogado no lixo. Tudo porque são pessoas humildes que frequentam o local. Enquanto o Palácio 29 de Março, lá no gabinete do prefeito, se come misto quente e se toma água de coco. Verdade. Mesmo assim, ninguém merece tanto descaso, prefeito Gustavo Freud. Precisamos corrigir imediatamente esse problema. Vou comunicar realmente aos departamentos e vou continuar monitorando e tirando fotos para provar o que eu digo é verdade. Sei que o fechamento será realmente o fechamento deste ano será com uma dívida de aproximadamente 1.810 bilhões, mas isso não é motivo para tratar com descaso o cidadão que procura um teto para passar a noite. E um prato de comida para forrar o estômago. Esta gestão está no clima de fim de festa, fim de feira, mas tem que parar de servir pão com bolor ou pão duro lá na Matriz. O líder do prefeito, inclusive não está aqui presente na sua cadeira, ali na sua bancada, ele precisa cobrar na face. O mínimo que ele tem que cobrar é uma refeição decente, uma refeição digna, uma refeição limpa, uma refeição fresca. Que o pão não seja com bolor, ou pão duro, como é costumeiro. Posso garantir
para vocês que esse descaso vai ser castigado pelo curitibano no dia 2 de outubro. A eleição está chegando, né? E eleitor nenhum esquece o que está acontecendo na nossa cidade. Em Curitiba, podemos... Em Curitiba, não podemos economizar esforços nas áreas de assistência social e da educação e também da saúde. Os governantes que fazem pouco caso têm um destino certo: a aposentadoria política. Então, eu peço para os membros, agentes da prefeitura, rever isso aí e servir comidas frescas para moradores de rua. É isso aí, muito obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Pedro Paulo. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, colegas da mesa executiva, vereadores e vereadoras, servidores dessa casa e demais presentes. Eu não vou aqui fazer um discurso pelos eleitores. Eu não posso garantir nada pelo eleitorado de Curitiba. É muita pretensão. E acho que, a partir de amanhã, a reflexão da sociedade será de bom senso a respeito do processo que nós vivemos no Brasil e, em particular, em cada uma das capitais do país. Então, quem seria eu para prever o julgamento da população? Espero que esse processo eleitoral que nós iniciaremos amanhã seja equilibrado. Eu não tenho visto ainda um debate sério, em particular dos opositores ao prefeito Gustavo Frutti, das políticas públicas, a respeito das políticas públicas que o município de Curitiba mantém. Ao mesmo tempo em que nós vemos um contexto difícil, sentimos um contexto econômico, político, até moral, difícil, nós temos percebido alguns avanços na cidade de Curitiba. E, especialmente, a postura do prefeito Gustavo Frutti, que não esconde os problemas da cidade, que procura enfrentá-los de uma forma responsável. E talvez, em muitas poucas gestões, nós tenhamos visto gestores com esta postura responsável e também que procura, logicamente, enfrentar esses problemas de forma bastante equilibrada. Nós temos, a despeito dos prêmios nacionais e internacionais que essa gestão tem recebido, eu queria destacar, até porque é uma luta histórica daqueles que militam em defesa do Sistema Único de Saúde, que é um investimento maior na atenção básica. Porque nós, há 4 anos atrás, vínhamos aqui nesta tribuna reclamar em nome da população da falta de médicos na unidade básica de saúde. E também nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs. Esse era um grande problema da gestão. Foi resolvido totalmente? Ainda não. Mas nós não vemos um clamor maior da população se queixando da falta do profissional médico, embora nós tenhamos ainda esta deficiência. É bom também, nesse quesito profissionais médicos, destacar a iniciativa federal do programa Mais Médicos, que corre risco na gestão do atual presidente interino. Corre o risco de sua finalização. Então é bom destacar que este programa no nível federal garantiu médicos para Curitiba, para a região metropolitana, para o sertão nordestino ou para a Amazônia, coisa que há anos, há décadas, não se via. Mas aqui em Curitiba nós tivemos, na atenção básica da saúde, uma prioridade maior. E se nós temos um avanço na atenção básica, com certeza nós teremos uma demanda menos reprimida
na especializada. Aí a importância, eu acho que esse debate está colocado, e a partir de amanhã eu só espero o equilíbrio de todos num debate importante para o futuro da cidade, que é o seu projeto, que é a sua gestão. Próximo orador inscrito, o vereador Chico do Beraba. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu escutava atentamente aqui os vereadores que me antecederam. Eu não sei que cidade que eles moram, mas provavelmente não moram em Curitiba. Porque falar que a saúde de Curitiba está bem, que não falta médico, não falta álcool nas unidades de saúde, não falta papel higiênico, não falta profissional, não é em Curitiba o último discurso aqui, viu, professor Galdino? É Beautifulândia, aí tá aí, o meu amigo Galdino. A saúde está mal na nossa cidade. Mas hoje eu vim para falar na questão da educação. Vim aqui fazer uma denúncia, senhoras e senhores. Uma denúncia, mais uma vez, demonstrando a incompetência dessa gestão. Já não bastasse na área de saúde, a educação, aonde é a segunda casa dos nossos filhos. Nesse final de semana eu fui participar de um evento numa escola municipal, Amanhã do Pastel. Para que Amanhã do Pastel? Nobre vereador Paulo Salamuni, líder do prefeito nessa casa, candidato a vice-prefeito. Pasme o senhor, Paulo Salamuni. Recentemente pegou fogo nas instalações elétricas dessa escola, e vou dizer o nome da escola daqui a pouquinho aqui, e a prefeitura não tem nenhum plano para acudir à escola. A prefeitura não foi lá para resolver a situação da escola, nobre Paulo. Vereador Paulo. Sabe o que está acontecendo? Os pais estão se reunindo, fazendo vaquinhas, a Amanhã do Pastel, vários eventos estão fazendo na escola para arrecadar dinheiro para fazer o resgate da luz na escola. Claro que não pegou 100% o Tito Zeglin, mas uma parte da escola pegou fogo na instalação. E eu fico imaginando, essa gestão vai deixar uma dívida aproximadamente de 1,8 bilhão, e ela não tem dinheiro para fazer a manutenção na parte elétrica nessa escola. E o que mais me deixou ainda preocupado, que tem professores que estão tirando dinheiro do bolso, para inteirar, para arrumar a luz da escola. Pessoas ligadas à Secretaria de Educação dizem que vão punir a professora que está tirando dinheiro do bolso para ajudar na manutenção. Isso é só em Curitiba. Eu não conheço outra cidade que faz essa barbaridade. Esse descaso para com a educação da nossa cidade. A escola é a escola municipal. Anota na sua agenda, Paulo Salamuni, líder do prefeito, candidato a vice do seu prefeito. Prefeito incompetente, Gustavo Sumido Frutti. A escola municipal Rolândia passa um momento muito crítico nesse momento, precisando rever a instalação elétrica naquele espaço, no seu ensino fundamental. E é dessa forma, Rogério Campos, é dessa forma que essa gestão está tratando a educação no nosso município. Tiveram que nesse final de semana fazer a Amanhã do Pastel, presidente Ailton. Amanhã do Pastel, presidente, para poder arrecadar dinheiro para arrumar a luz da escola. E onde é que foi aplicado esse 1,8 bilhão que vão deixar aí no colo do próximo prefeito? Os 54 milhões que foi sem carimbo dessa casa aqui, a bel prazer para o seu atual prefeito, sem carimbo. E não tem dinheiro para fazer a manutenção
da instalação elétrica de uma escola fundamental. Para quem não conhece a escola fundamental, é ali no Boqueirão, próximo do supermercado Jacomar, e eles estão pedindo socorro. Não é a escola, é a população, porque os professores não podem se manifestar. Para concluir sobre os professores não podem se manifestarem. A professora que está se manifestando lá, tirando dinheiro do bolso para ajudar, ela está sendo chamada no núcleo de educação do município para receber a sua punição. Eu só vou me reservar de falar o nome dessa professora, porque ela me falou chorando, que essa gestão quer puni-la. É dessa forma, senhor Gustavo, que o senhor está tratando a educação da nossa cidade? Esgotado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Pedimos aos senhores vereadores, por gentileza, que registrem suas presenças. Pedro, pode deixar que eu leia o projeto aqui. Chicarelli. Vereador Chicarelli. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Felipe Braga Cortes. Vereador Felipe Braga Cortes, ausente em plenário. Vereador Jairo Marcelino. Registra a presença, por favor. Ok, Jairo Marcelino presente. Vereador Toninho da Farmácia. Toninho da Farmácia. Ausente em plenário. 36 presentes, senhor presidente. 36 dos seus vereadores enquanto presentes, havendo quórum para a continuidade dos trabalhos. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto de lei ordinária número 005/2015. Iniciativa, vereadora Julieta Reis. Acrescenta o inciso ao artigo 92 da Lei 9.000, de 27 de dezembro de 96, que institui o Código de Saúde de Curitiba, dispõe sobre a proteção à saúde no âmbito do município e dá outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara 89/84, de 25 de março de 2015. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 90/29, em 1º de junho de 2015. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Redação para segundo turno. Está em discussão o projeto que acaba de ser lido. Não havendo discussão, passamos para a votação. Senhores vereadores, registrem seus votos. A bancada de oposição vota sim. Senhores vereadores votando. Enquanto os senhores vereadores estão votando, queremos registrar o retorno da mamãe da Lara, a nossa fotógrafa Andressa. Encerrado a votação.
32 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Senhor presidente, se for possível, eu peço adiamento por uma sessão desse projeto. Para formular o requerimento, o vereador Tiago Geber. Se for possível, senhor presidente, eu peço que seja adiado por uma sessão. Na semana passada a gente se comprometeu em entregar o tesoureiro e a Confederação Brasileira de Canoagem vai mandar a documentação para a gente anexar o processo. Se for por uma sessão, volta amanhã, vereador. Então 2, senhor presidente. Volta na quarta. Até lá, então, supre? Acho que sim. Não, quarta dá, senhor presidente. Senão, então 3 sessões, por senhor 3 presidente. sessões, Isso. fica para segunda-feira que vem. Tá bom, obrigado, senhor. Para a decisão dos senhores vereadores, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Por 3 sessões, o adiamento. Próximo projeto da pauta. Projeto de número 3. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, número 009-00019 de 2016. Iniciativa vereador Zé Maria. Denomina de professora Vilma Sônia Solotorif, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a predação no Diário da Câmara 9250, de 20 de abril de 2016. Publicada instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara 9328, de 8 de agosto de 2016. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, para discutir, o autor da matéria, vereador Zé Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, não poderia deixar de discutir esse projeto de lei, porque trata-se de uma pessoa que marcou muito a minha vida e, com certeza, a vida de muitas pessoas, principalmente daquelas que têm algum tipo de deficiência. Haja visto a dedicação, o carinho e o apreço que a professora Vilma Sônia tinha para com todas as pessoas com deficiência. Uma mulher que se entregava de corpo e alma e amor no atendimento a todas as pessoas que nos procuravam em nosso gabinete. Ela, por quase 12 anos, foi nossa colega de trabalho, trabalhou conosco até antes de sermos vereador, mas quase 12 anos, a professora Vilma Sônia se dedicou em nosso gabinete como uma colega de trabalho que fazia tudo com muito amor, com muito carinho, se dedicando àquelas pessoas que achavam que a vida já tinha acabado. Ela ia ao encontro dessas pessoas e buscavam soluções na área médica, soluções na área de documentos, solução para tornar a vida daquela pessoa menos pesada, menos difícil. A professora Vilma Sônia tinha um lema que ela carregava sempre em nossas reuniões. Ela dizia: o não para nós não existe, vereador. Porque se nós dissermos um não para alguém que nos procura, nós estamos destruindo a vida dessa pessoa. Então ela sempre deixava um ponto de esperança, uma palavra de esperança para cada pessoa. Me lembro de inúmeras pessoas que ela encaminhava ao Hospital Erasto Gettner para fazer quimioterapia, radioterapia, para fazer tratamentos. Me lembro de inúmeras pessoas que ela encaminhava ao Hospital da Cruz Vermelha, inúmeras pessoas que ela cadastrava junto ao Sistema Único de Saúde, em postos de saúde, para ter direito aos programas de órtese e prótese. Me lembro de inúmeras pessoas que ela atendia aos sábados, aos domingos, crianças que ela às vezes conseguia levar ao litoral paranaense, crianças com deficiência, para conhecer a praia. Criança que jamais teria essa oportunidade se ela não fizesse isso. E ela tinha tanta amizade com as empresas de transporte, com
o pessoal de restaurante do litoral, que ela conseguia também até alimentação gratuita a essas crianças. A professora Vilma Sônia se dedicou muito. Infelizmente, acometida por um câncer, nos deixou há alguns meses. Eu tenho o currículo da professora Vilma Sônia, mas eu nem vou ler, porque é muito extenso e o nosso tempo é curto. Mas eu gostaria muito... Solicito uma parte na sequência. Em seguida, vereador Salamone. Eu gostaria muito de dizer o quanto eu, particularmente, adorava e amava essa pessoa como irmã, como amiga e, às vezes, como mãe. Porque, em muitas ocasiões, me confundia ela com a minha mãezinha, que cuidava de mim com tanto carinho, com tanto amor, que até hoje a dor em meu peito continua. Porque é tão difícil quando você convive, e convive bem com uma pessoa, no carinho, no respeito e na amizade, e de repente essa pessoa nos deixa. Então, eu vou deixar de ler o currículo para que eu possa dar uma parte ao vereador Salamone, depois à vereadora Julieta e outros vereadores que quiserem se inscrever. Por favor, vereador Paulo Salamone. Obrigado, vereador Zé Maria. E a marca implacável do tempo, uma história toda, eu vendo Vossa Excelência falar, passa um filme na vida da gente, e que nem nós nos damos conta de como passa rápido. Eu estava outro dia num debate, dizendo que este mundo nosso, geológico, a Terra, esta massa azul, que você vê lá quem vai para a estratosfera, vê a Terra, foi criada há bilhões de anos atrás. O ser humano, há 4 milhões de anos aproximadamente, os primeiros seres humanos, e a vida da gente, daqueles que mais vivem, vamos dizer, aqueles recordistas de vida, 100 anos, pouco mais. O que é 100 anos para bilhões de anos da formação da Terra? O que é 100 anos para milhões de anos da formação da vida? Não é absolutamente nada. Talvez 1/1000º de segundo, um piscar de olhos. E quando Vossa Excelência traz o nome da nossa querida Vilma Sônia para ser homenageada, parece assim até um sonho, porque nós, Vossa Excelência, eu e tantos outros aqui nessa casa, que tivemos o privilégio do convívio durante anos, décadas, cruzando todos os dias, e eu ainda vou um pouco além, a conhecia antes, na Astral, na Central, na escola, como diretora da escola. A minha irmã, Maria Beatriz, que é fonoaudióloga, trabalhou muitos anos com a Vilma Sônia, sentiu muito a sua passagem deste mundo. Então, de modo que foi uma mulher que só praticou bem, trabalhou com a educação, em primeiro lugar, lato sensu, a educação especial, a pessoa deficiente. Então, de modo que o que falar de uma pessoa dessa, cujo ideal, cujo tamanho era muito maior do que a sua própria estatura física. E mais do que isso, no final ainda aqui, já completamente debilitada, tomada por essa doença difícil que dilacera o ser humano, ela ainda vinha cumprir suas obrigações para com o seu coletivo, para com a Câmara, para com a cidade. Então, de modo que eu quero transmitir neste momento a Vossa Excelência que teve o privilégio de trabalhar com uma pessoa da têmpera de Vilma Sônia, do tamanho dela, de uma pessoa com os ideais assim que nunca se apagaram. Ela é uma chama benfazeja que realmente não se apagará,
quem com ela conviveu e trabalhou. Eu quero transmitir a Vossa Excelência, neste momento, embora um momento de dor recente, as homenagens por prestar esta homenagem a ela, eternizando o nome dela na cidade de Curitiba, ao seu coletivo também, a todos que trabalharam durante anos, seus assessores e a seu rol de atividades, para dizer que realmente foi uma mulher além do seu tempo e que deixou uma inestimável contribuição à cidade de Curitiba pela causa que esposou em sua vida. Que descanse em paz a Vilma Sônia e que nós possamos, como representantes do povo, dar esta homenagem justa e merecida por todos os títulos. Obrigado, vereador. Eu agradeço suas palavras, vereador Paulo Salamone. Realmente, o vereador a conhecia muito bem. Permita uma parte, vereador. Em seguida, vereador. A gente, realmente, Vossa Excelência falou uma coisa, passa um filme na cabeça da gente, né? Eu conhecia a Vilma praticamente 30 anos, sempre na mesma batida, da seriedade, do caráter, do amor, da retidão. Mas era, assim, uma pessoa que escreveu realmente a história da sua vida na cidade de Curitiba. Muito embora não nasceu aqui, nasceu no interior, mas ela formou-se aqui na Universidade Federal do Paraná, em pedagogia, depois fez a especialização em educação especial e depois foi trabalhar também com o professor Sidney Antônio, quando ela fundou o CRESA, na Universidade de Tuiuti, né? Foi um trabalho maravilhoso que deu uma reviravolta muito grande no atendimento às pessoas surdas. E depois ela foi trabalhar com o professor Flávio Arnes, na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, onde contribuiu por muitos anos com o professor Flávio Arnes. E depois foi para a Escola Central, se tornou diretora naquela escola, e só saiu da escola porque eu pedi para ela, dona professora Vilma Sônia, eu preciso da senhora no meu gabinete para nos ajudar. E ela veio já em seguida da minha primeira eleição em 2004 e ficou comigo do primeiro dia até quando se despediu de nós recentemente. Então, realmente, existe assim, há pessoas que nascem para viver e pessoas que nascem para servir. E ela soube servir muito bem a todos por onde passou. Por favor, vereadora Julieta Reis. Vereador Zé Maria, muito obrigada pela parte. Eu conheço a Vilma Sônia, da sua história e do seu gabinete. Quantos anos que nós nos encontrávamos sempre aqui na Câmara e ela sempre atarefada com o serviço que a ela era incumbido. Existem pessoas que realmente são um elemento muito positivo na sua comunidade, que não trabalham apenas para o seu sustento ou da sua família ou dentro dos seus próprios objetivos particulares, mas que vêm para a comunidade para fazer um trabalho coletivo, um trabalho de interesse de todos, um trabalho que deixa a sua marca, um trabalho que ela fez com dedicação à escola especial, como diretora, como professora, durante mais de 40 anos. E até o fim da sua vida, cumprindo com esse objetivo, a gente sempre encontrava a Vilma aí já debilitada pela doença, mas fazia questão de vir presente, podia estar de licença, podia estar afastada, mas fazia questão de continuar naquele objetivo, naquele ideal forte que lhe movia. Porque são ideais assim que movem as pessoas, são ideais assim que fazem as coisas mudarem na nossa vida e na nossa comunidade. E a Vilma fez um trabalho espetacular nessa área e ela merece ter o seu nome gravado nos anais desta Câmara e também num logradouro público que diga: Vilma Sônia, eu passei por aqui. Meus parabéns, vereador, conto com o nosso apoio. Muito obrigado, vereadora Julieta, também pelas suas palavras. Você que tinha realmente uma parte, nobre colega. Seguida, vereador, uma grande amizade com ela. Eu às vezes, eu visito muitas escolas. O vereador Paulo Salamone sabe que a minha dedicação à educação especial é quase que 100%, porque é minha área de muitos anos. E se eu, às vezes, chegava em uma escola, se eu chegasse em uma escola sem a Vilma, todo mundo, mas cadê a dona Vilma? Onde está a dona Vilma? Porque ela não era, nós éramos inseparáveis nas nossas visitas
as escolas especiais e as escolas, e ao CEMEI, CEMAIS, aonde eu ia, ela estava junto comigo. Então, era realmente uma parceira de trabalho fantástica, fantástica, né? E nós tínhamos um particular que, às vezes, ela ficava bem atrás de mim, se eu falasse demais, ela me cutucava, sabe, Salamone? O cutucão eu já sabia que era para diminuir o tom de voz, que era para puxar outro assunto, entendeu? Ela tinha um cuidado muito grande para que eu não falasse alguma coisa a mais. Então ela me cuidava como se eu fosse realmente um filho dela. E isso, para mim, realmente é gratificante poder estar aqui, registrando essa homenagem justa a uma pessoa que fez muito, não só por mim, mas por Curitiba e pelas pessoas especiais. A parte, vereador. Vereador Serginho do Posto, primeiro. Bom dia, vereador Zé Maria. Muito justa, como Vossa Excelência colocou, a homenagem à professora Vilma. Eu tive a condição de conhecê-la nos últimos 12 anos, na sua assessoria. Independente de gabinete, ela sempre atendeu todos nós muito bem. Sempre foi atenciosa, sempre buscando uma solução para essas questões que geram demanda no seu gabinete. Muitas vezes nos auxiliava e orientava de que forma proceder em um atendimento a uma criança especial, em busca de uma vaga em escola, em busca de um atendimento. Então, gostaria de dizer ao senhor que também nós sentimos pela sua ausência e da forma que a doença acometeu. E dizer para Vossa Excelência que ela trabalhou muito, de forma muito responsável ao seu lado e buscando essa melhoria na qualidade do ensino da pessoa especial e deficiente. Senhor presidente, por favor, mais 10 minutos. Vossa Excelência, me permite uma parte? Dessa forma, ela deve ser lembrada pela homenagem de um logradouro que será denominado com seu nome, mas dizer que também externo essa homenagem de minha parte, também do nosso gabinete, o respeito que essa pessoa sempre conduziu durante sua vida profissional. Então, fica aqui também o nosso apoio a essa homenagem, e muito justa. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Serginho do Posto pelas suas palavras. Realmente ela tinha um carinho muito grande por Vossa Excelência. Vereador Aldemir Manfron. Agradeço, nobre vereador Zé Maria, esse gesto de gratidão, na verdade, reconhecimento. Uma pessoa que nem você, que sempre teve um coração voltado aí a servir a comunidade. E tenho certeza que isso vem lá de dentro, pessoas que a gente é grato, e é muito importante. E principalmente a professora Vilma aí, que sempre esteve ao seu lado, sempre foi uma pessoa muito simples, tranquila, que na verdade é uma orientadora da gente, na verdade, a todos os momentos nas visitas, e uma baita profissional também. Então deixo aqui o meu parabéns à Vossa Excelência e dizer que nada mais é justo do que a gente aprovar de fato esse projeto. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereador José Maria. Na verdade, eu quero só fazer eco ao que já foi dito aqui. A professora Vilma é vizinha, nosso gabinete lá, que acompanhava o trabalho dela, a disposição dela, a luta dela. Então, uma homenagem merecida. Conte com o nosso apoio do PSB, vereador Copani, vereadora Dona Lourdes, e é esse vereador que vos fala, porque realmente é muito merecido uma pessoa que lutou, trabalhou, como Vossa Excelência acabou de destacar. Muito obrigado, vereador Mauro Inácio. Vereador Jorge Bernardi. Eu quero inicialmente agradecer à parte, vereador José Maria, lamentar que a professora Vilma Sônia tenha nos deixado tão cedo, ela que trabalhou vários anos com Vossa Excelência, e dizer que esta é uma homenagem mais do que justa. Nós, da oposição, votaremos com Vossa Excelência em homenagem a essa grande profissional que dedicou a sua vida à causa das pessoas com deficiência. Muito obrigado. Eu agradeço também as palavras do vereador Jorge Bernardi. Só continuando e fazendo o nosso fechamento desse pedido de homenagem à professora Vilma Sônia, eu tenho no meu gabinete pessoas que estão comigo desde o primeiro dia que eu
fui eleito. Eu acho que a maioria, todos estão comigo até hoje. E eu procuro, claro, dentro daquilo que eu consigo ver, porque a gente não consegue ver só com os olhos, sim com o coração, a dedicação de cada funcionário daquele gabinete. A dedicação de cada ser humano que divide aquele espaço comigo, no gabinete ou fora dele, nas ruas, levando o nome do vereador Zé Maria, levando o nome do nosso trabalho. E a dona Vilma foi, assim, extremamente importante para a nossa eleição e para nossas duas reeleições. Esses 3 mandatos que eu tenho, eu devo muito a essa pessoa que nos deixou. Devo muito a todos os meus funcionários que trabalham comigo, porque todos, de uma maneira direta, participaram das nossas reeleições e da nossa eleição. Eu tenho certeza que todos os funcionários, nesse momento, devem estar me ouvindo. E nesse momento, eu tenho certeza que todos, se pudessem falar, estaria dizendo: professora Vilma Sônia, muito obrigado por fazer parte de nossas vidas. E também tenho certeza e o reconhecimento por todos os funcionários do meu gabinete. Aqueles que estão comigo não estão forçadamente, estão porque acreditam num projeto de vida, num projeto maior, que é buscar a melhor qualidade de vida para aquelas pessoas menos favorecidas, e principalmente aquele que tem algum tipo de deficiência. Mas eu tenho certeza também que todos os funcionários, nesse momento, devem estar emocionados e com saudade, muita saudade da senhora, professora Vilma Sônia. Então, aonde a senhora estiver, receba o nosso carinho, receba o nosso beijo, o nosso abraço fraterno, o nosso respeito, o nosso muito, mas o nosso muito obrigado por fazer parte de nossa vida, por nos ensinar que não existe caminho difícil. Existem caminhos mais tortuosos, mas que pode se tornar mais fácil quando a gente acredita que é possível. Quero agradecer todos à parte e pedir aos nobres vereadores que registrem o voto positivo para que a cidade de Curitiba possa ter o nome da professora Vilma Sônia como uma das ruas ou como uma das praças dessa cidade. Mas antes, porém, quero passar ainda, me peço desculpa, vereador Tito Zeglin. Eu estava aguardando, vereador, sem pressa, temos alguns instantes ainda, mas para somar com Vossa Excelência, dizer que a Vilma, sem dúvida nenhuma, a Vilma Sônia, foi um exemplo de pessoa. Foi uma pessoa que, aonde quer que ela estivesse, era aquela pessoa dedicada, atenciosa, era uma companheira de primeira linha. Aqui pelos corredores, na rua, escolas, aonde quer que a gente se encontrasse, sempre ela com aquele jeito agradável, sincera principalmente. Então, vale a pena que uma das ruas, um logradouro público da nossa cidade, ainda não nominado, que leve o nome desta pessoa que fez na vida a sua história. Uma história bonita, uma história cheia de coisas belas, boas. E nós vamos votar com Vossa Excelência, pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tito Zeglin. Sendo assim, senhor presidente, eu dou por encerrada a minha fala e peço a todos que nos acompanhem no voto positivo, transformando uma das ruas da cidade ou um dos logradouros com o nome de professora Vilma Sônia. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A bancada de oposição vota sim. A orientação é o voto mais. Senhores vereadores, votando, por gentileza.
Votação encerrada. 28 dos senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto 3.4. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público especificada, iniciativa de diversos vereadores, denomina de Flora Munhoz da Rocha o bem público municipal conforme especifica. Publicada a apresentação diária da Câmara, pareceres e emendas, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Votação encerrada. Vinte e sete senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Projeto de lei ordinária, cidadão honorário de Curitiba, iniciativa Bruno Pessutti, concede o título de cidadão honorário de Curitiba a Hirofumi Nakagiri. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Para discutir, o autor da proposta, vereador Bruno Pessutti. Bom dia, excelentíssimos e excelentíssimos vereadores. O senhor Hirofumi Nakagiri é um grande amigo nosso, amigo da minha família há muitos anos, e nasceu em 27 de junho de 1947 em Fukuoka, no Japão. Casou-se com Shinako Nakagiri e vindo formar a sua família com 4 filhos brasileiros, todos eles com ascendência, obviamente, oriental. Em 1982, naturalizou-se cidadão brasileiro. É vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Japão e tem contribuído para desenvolver as relações comerciais e de amizade com esse importante parceiro comercial. Também presidente do Instituto Cultural e Científico Brasil-Japão, promove desenvolvimento econômico do Paraná através da mediação de negócios e atração de investimentos japoneses ao estado do Paraná. Em 2000, ano que o Brasil completou 500 anos do seu descobrimento, recebeu da revista Empresas e Empresários o diploma que premia 500 empresários que contribuíram para o progresso e desenvolvimento brasileiro. Também contribuiu com o projeto Refeição Solidária, promovido pela Prefeitura Municipal de Curitiba através da Secretaria Municipal de Abastecimento, fornecendo a necessidade mensal de alimentos não perecíveis ao lar Iraci Dantas Andrade, uma casa de repouso para idosos, durante o período de julho de 2005 até julho de 2014, ininterruptamente. Também, em 29 de março de 2001, quando Curitiba completou 308 anos de idade, Hirofumi Nakagiri recebeu na Câmara Municipal, em sessão especial, o Prêmio Cidade de Curitiba, concedido a pessoas de destaque na municipalidade, prêmio esse indicado pelos vereadores. Então, também já tem esse Prêmio Cidade de Curitiba, concedido pela Câmara Municipal. Em 18 de junho de 2013, por iniciativa dos deputados federais do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, a Câmara dos Deputados de Brasília homenageou o senhor Hirofumi Nakagiri, que recebeu um diploma e uma placa pelos relevantes serviços prestados pela integração das comunidades de ambos os países. Agora falo um pouco da formação dele como empresário.
ele também é proprietário quando ele fez uma fábrica de motosserra. Então, em 9 de janeiro de 1980, Hirofumi fundou a empresa comercial técnica de motosserras, com o nome de fantasia Motolon, com sede em Londrina. Em 1º de fevereiro de 82, 2 anos após, fundou em Curitiba o Centro Comercial de Motosserras Limitada. E em dezembro de 91, fundiu-se com a Comercial Técnica de Motosserras e alterou a denominação para CIA Comercial, Companhia Comercial de Máquinas CCM do Brasil. Então, é uma fábrica de motosserras e aparadores de grama. Em 21 de novembro de 2008, a CIA Comercial CCM alterou a sua denominação para CCM, Máquinas e Motores, com o nome de fantasia CCM do Brasil, nome que pertence até hoje a essa data. Para quem vai ao Boqueirão ou ia, até recentemente havia ali o barracão da empresa, que recentemente se transferiu para a cidade de Campo Largo, agora em 2016. Um empresário que tem um imóvel de 88 mil metros quadrados na região e tem um espaço de estocagem e produção 7 vezes maior do que tem ali no Boqueirão, mostra que ele, pela sua competência, pela sua sabedoria oriental, não enfrentou problemas com a crise econômica, porque aproveitou da sua sabedoria para, quando o dólar estava em baixa, adquirir bastante estoque e, durante a alta do dólar recentemente, estar bastante precavido para não ter nenhum problema com a crise. E a CCM, a fábrica que produz os produtos na Kashima, exporta desde 2003 as roçadeiras Nakashi, de sua fabricação para a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname e México. Então, excelentíssimos vereadores, ele já foi premiado pela Câmara dos Deputados, já foi até premiado pela Câmara Municipal de Curitiba. Ele já foi premiado pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ele já recebeu das mãos do imperador do Japão um diploma. O único diploma, a única premiação que faltava a ele é apenas o título de cidadão honorário da cidade que ele escolheu para viver e permita uma parte, na sequência. Escolheu para viver e formar a sua família. Então, eu peço voto favorável para que a única premiação que lhe falta seja concedida. Eu concedo a parte à vereadora Julieta Reis. Vereador Bruno Pressutti, muito obrigado pela parte. Nós temos no Paraná uma colônia japonesa das mais importantes, que contribuíram de uma forma excepcional ao desenvolvimento do Estado, principalmente na área da agricultura no norte do Paraná. Quando vieram com o navio Kasat Maru, eles transformaram, eu sei que o Estado de São Paulo também, mas o Paraná mais, quer dizer, São Paulo e Paraná, de uma forma excepcional com o seu trabalho, com a sua dedicação e com a sua seriedade. O empresário Hirofumi Nakajiri provavelmente é um dos herdeiros desta colônia tão importante que contribuiu tanto com o Paraná. Eu não conheço pessoalmente, mas pela sua exposição é um empresário de grande importância, principalmente na área empresarial, que gera empregos e que traz o desenvolvimento para o nosso Estado, que merece esse título. Porque todas as pessoas que são cidadãos honorários de Curitiba, significa que a cidade reconhece neles pessoas que, mesmo não tendo nascido aqui, contribuíram de uma forma decisiva para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, meus parabéns e conte com o nosso apoio. Muito obrigado, Julieta. Realmente ele é um empresário de sucesso, mas não só por isso, porque em suas empresas gera bastantes empregos, principalmente mulheres, com salários acima da média de mercado. As pessoas que lá trabalham são pessoas muito felizes, você vê no olhar delas que elas se sentem muito felizes em trabalhar com o senhor Hirofumi Nakagiri e sua família, visto que a Shinako, a sua esposa, é quem comanda todas as finanças da empresa. Então, uma empresa que tem dons familiares, mas que é de grande porte,
controlada pela sua família e de seus funcionários. Então, é uma empresa sensacional, produz produtos fundamentais do ponto de vista da questão da agricultura, com roçadeiras, e até agora mesmo importando lâmpadas da China, fazendo aquelas lâmpadas LED. Mas aqui na 7 de setembro, quando a gente passa, a exposição de vários produtos de roçadeira, corta-grama, folhagem, forragem de uma maneira geral, e a grande parte daqueles produtos são oriundos das empresas dele. Então, é um grande gerador de empregos, desenvolve e quis desenvolver toda a sua fábrica aqui no Paraná, em Curitiba, e agora, por questões econômicas, porque ele cresceu muito, ele se expandiu para a cidade de Campo Largo, visto que não era mais viável ele permanecer dentro do município de Curitiba. Entretanto, todos os seus funcionários ainda são curitibanos, e a única honraria que falta, a palavra que me faltava era a honraria, é o prêmio de cidadão honorário de Curitiba, e eu espero e conto com o voto de Vossas Excelências. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Senhor presidente, enquanto a votação ocorre, gostaria de deixar um registro à casa. Professor Galdino. Obrigado. Hoje comemora-se, hoje dia 15 de agosto, o Dia dos Solteiros. Segundo as leis brasileiras, os cidadãos solteiros são todos aqueles cidadãos que nunca se casaram ou tiveram o casamento anulado. Mas, popularmente, os solteiros são aqueles que não se encontram em uma relação amorosa. Então, até agora me considero solteiro. Parabéns ao Dia dos Solteiros também. Obrigado. Não diga. Senhores vereadores, votando por gentileza. Votação encerrada. 27 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Encerrada a pauta, passamos à segunda parte da ordem do dia. O senhor secretário procederá à leitura das indicações e requerimentos que dependem da deliberação do plenário. Iniciativa Tiago Gever encaminhe ao Executivo a seguinte sugestão: que se instale nas ruas Cascavel e Paulo Setúbal um binário na plenitude de suas extensões. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica o não comparecimento à primeira chamada do dia 8 de agosto de 2016. O vereador justifica sua ausência por estar em atendimento ao munícipe que ele procurou no portão de sua residência. Até concluir o atendimento, atrasou sua chegada à Câmara Municipal, porém, o referido acompanhou todas as votações em plenário, inclusive respondendo verificação de quórum e participando das votações. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Toninho da Farmácia justifica o não comparecimento à sessão do dia 9 de agosto de 2016. Estava em atendimento a moradores da comunidade que estão desabrigados, pois tiveram sua casa incendiada. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aldemir Manfron justifica o atraso à primeira chamada na sessão do dia 10 de agosto de 2016. Devido ao motivo de comparecimento a um velório do presidente da União Nova Orleans, senhor Mário Lipinski. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Diversos vereadores solicitam a apreciação em regime de urgência da proposição 595/2016. Qual que é essa urgência? Qual que é o projeto? O
Paula nem. Vou ler só qual que é o projeto. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Projeto de urgência de iniciativa do vereador Johnny Stica, 595/2016. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Zé Maria justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 10 de agosto de 2016. Obrigado. Por estar representando a Câmara Municipal pela Comissão de Acessibilidade no evento patrocinado pela FEBIEX, Federação Estadual de Instituições de Reabilitação do Estado do Paraná. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passamos ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, vereador professor Galdino. Mais uma vez, bom dia. Quero dizer que, a partir da meia-noite de hoje, aí, entraremos no período de campanha, né? Período eleitoral. Do dia de 15 para 16, né? Será alargada de um período de aproximadamente 45 dias na busca de 4 anos de mandato. Eu vejo com pessimismo o modelo eleitoral. Mais curto e mais intenso, que beneficia os candidatos com mandato, no nosso caso. Intimida o novo aspirante a entrar na política. Em minha opinião, o modelo atual estimula o Caixa 2 e os candidatos do poder econômico. Não é muito fácil se eleger quando se tem recursos próprios para gastar. Com R$1 milhão é bem fácil se eleger. Basta contratar 1.000 cabos eleitorais, pagando R$1.000 a cada um por 30 dias. A fórmula é bem simples. Estipula-se a meta de 10 votos por cabeça. Caso a meta seja cumprida, chega-se a 10.000 votos. E não precisa muito esforço, na verdade. Só no ambiente familiar chega a esta meta. Por esse motivo, cheguei a uma conclusão óbvia. A nova lei eleitoral provocará um desequilíbrio de forças enorme, que deverá manter o índice histórico de renovação desta Casa de Leis em torno de 30%. Dificilmente será repetido o nível histórico da eleição de 2012, quando tivemos uma renovação em torno de 50%. Minha previsão é que a maioria dos pares desta Casa de Leis retorne o próximo ano para um mandato de mais 4 anos. Nas ruas, a população revela uma tensão com os atuais mandatários do poder, devido à Lava Jato e os casos de corrupção dos governos Lula e Dilma Rousseff. A classe média está descontente com aqueles que apoiam esses governantes, ou os governantes de forma geral. Aqueles que estão na oposição largam em vantagem, porque passaram anos criticando a atual administração, expondo as contradições dela. Talvez tenham facilidade, porque sempre é mais fácil criticar do que conviver com os desgastes de ser governo. A base aliada do prefeito Gustavo Frutti terá muita dificuldade em explicar os motivos que levaram Curitiba a uma dívida de aproximadamente 1.810 bilhões. Um acréscimo de 1.200 bilhões em apenas 4 anos. Enquanto a dívida cresceu em um ritmo avassalador, nossa cidade está em cacos.
As vias públicas apresentam o pior índice da história, tomada pelos buracos e pela falta de manutenção. As praças e parques passaram 4 anos tomadas pelo mato. Somente nos últimos meses é que a situação melhorou um pouco. Os grupos de roçada dando uma geral. Inclusive o vereador Chicarelli, eu passando pela Zona Sul, eu via o vereador Chicarelli e sua equipe roçando, né, o matagal em volta ao colégio. Né? A educação infantil continua com os mesmos problemas, a falta de vagas em creches, e o cidadão mais pobre precisa fazer milagres para poder trabalhar e pagar uma escola para o filho. A saúde vive uma situação dramática. Fruit fecha postos de atendimento para economizar recursos. Isso é o fim da picada. Os repasses para os hospitais continuam atrasando. Não chega ao absurdo do ano realmente retrasado, quando os hospitais reclamaram dívida de 10 bilhões de reais. Alguns hospitais, 10 milhões de reais. Alguns hospitais tiveram que recorrer à auditoria para receberem parte dos recursos, que foram obrigados a irem ao mercado a buscar empréstimos para honrarem os compromissos financeiros assumidos, inclusive. Mas isto não é tudo, senhoras e senhores. Faltou até mesmo benzetacil utilizada para o tratamento de DSTs. Inacreditável, mas é verdade. Vereador Chico do Uberaba, que está ali bem atento, prestando atenção. O próximo prefeito, Chico do Uberaba, e ele, vereadoras e vereadores, ele realmente vai ter uma herança maldita. E vai realmente ter o governo paralisado por aproximadamente 2 anos. Chico do Uberaba, o seu candidato Rafael Greca, se ele vai pegar esse governo, você pode ter certeza que vai ficar 2 anos paralisado para poder sanar o estrago que esse governo municipal fez. Então a situação financeira de Curitiba é desesperadora. O novo prefeito, no caso Rafael Greca, quando conhecer o que espera ao assumir, vai sentir-se um frio na barriga. E haja barriga, hein? E a úlcera, se tiver, vai incomodar. Se tiver alguma úlcerazinha, vai incomodar. Literalmente. Porque não se sabe o que vai receber no dia 1º de janeiro de 2017. Vocês também, hein? Na última audiência, por exemplo, na última audiência pública que tivemos na economia, a secretária Eleonora Fruit, ela veio até esta casa e afirmou que a cidade tinha 600 milhões em caixa. Depois descobrimos que a cidade não estava pagando fornecedores e até deixando de fazer repasses das aposentadorias dos servidores municipais. E na semana passada votamos um projeto, veja bem, senhoras e senhores, semana passada, fresquinho, há pouco tempo, votamos um projeto para cobrir a pedalada fiscal de Fruit. Vossa Excelência me concede uma parte, se for possível? Sequência. Agradeço. Na sequência, candidato a vice-prefeito. Agradeço. Um empréstimo ao não candidato. Eu não estou entendendo, senhor presidente. A questão de ordem, estou aqui. Eu estou fazendo meu discurso, o líder do prefeito está com gracinhas ali, não sei por que está com gracinhas, chamando de nobre candidato. Mas não sou candidato. Eu falei não candidato. Aí melhorou, até o 12 de outubro, né? Vai depender do comportamento de vocês. Ah, nossa. Vai depender do comportamento de vocês, né? Eu segurei vocês aqui pelo rabo, literalmente. Vai depender do comportamento de vocês. Nós vamos ficar Se vocês
continuar bem... Vai depender de vocês, tá? Senão eu posso, se for bonzinhos e normais, eu vou soltar o rabo de vocês. Senão eu vou segurar até o final. É isso aí. Tá cheio, eu tô segurando todos aqui, ó. Vai depender de vocês, hein? Tá? Então, voltando ao assunto aqui, o empréstimo de 222 milhões com o IPMC, que teve uma votação apertada e com mudanças de votação aos 45 minutos do segundo tempo. Haja vista que teve aquele reboliço aqui, correram lá para a sala dos vereadores para poder fazer a contagem, a recontagem, lista para lá, lista para cá. E no final, realmente, pesaram os cargos que os vereadores aqui desta casa têm lá na prefeitura. Então, pesa muito. Mas hoje é possível afirmar que temos uma posição... Uma parte, nobre vereador. Na sequência também, Uberaba. Obrigado. Ok? Mas hoje é possível afirmar que temos uma posição, né, mais atuante do que no ano passado, quando tínhamos apenas 4 vereadores. Hoje, esse número cresceu para em torno de 12, o que é possível fazer um barulho e tanto. Primeiro eu vou abrir para o líder do prefeito ali, candidato a vice. Não, é só... A palavra, pode falar, para por favor. Corrigir a informação, a prefeitura está rigorosamente em dia com o IPMC. Rigorosamente em dia. E não há os fornecedores na nova ação que fizemos, todos estão recebendo. Inclusive, acaba agora aquela nova ação que foi proposta a partir do primeiro ano de mandato. Também rigorosamente em dia. Então, é só para corrigir essas informações. E este é um saldo de 2008, que foi parcelado em 60 vezes, esses 212 milhões de reais. Obrigado. O líder do prefeito sempre tem que culpar a viúva, como sempre, né? Culpar os governos passados. Eu acho que o governo estadista, um governo que quer realmente trabalhar, não fica nessa choradeira durante 3 anos e pouco, para poder começar a trabalhar. Eu acho que culparam o Luciano Dutti, aqueles 600 milhões, então vão deixar, final do ano, 1.810 bilhões. Vamos fazer outro documento e vamos falar aqui na sequência, senhor candidato a vice-prefeito. Para a infidelidade justamente do líder, do prefeito nesta casa, sei que a maioria dos vereadores tinha cargos e estão com oposição, né? Os que vieram para a oposição já entregaram os cargos. Mas os cargos abertos foram rapidamente transferidos para parlamentares da base aliada, que aumentaram, na sequência, Galdino. Chico do Uberaba na sequência, que aumentaram a participação e fidelidade ao prefeito. Tantas coisas a serem explicadas dificultam realmente a caça ao voto para os participantes da base aliada. Como eu sou um dos parlamentares que andam nas ruas dessa cidade, sinto o clima desfavorável para aqueles que procurarem elogiar realmente a atual administração. Não será fácil o voto. A maioria dos que irão tentar a reeleição terão dificuldades de repetirem a mesma votação de 2012, haja vista. Não apenas porque os números dos candidatos aumentaram, mas porque a República de Curitiba está cansada da política de omissão característica de alguns mandatos desta Casa de Leis. Pessoas que ficam prometendo módulo policial, o vereador prometer módulo policial não sei aonde. Isso é uma covardia em tanto contra o eleitor, né? Então, olhando para trás, nós deveríamos ter fiscalizado com mais atenção os atos do atual prefeito. Acho que assim evitaremos a péssima administração do governo Fruit, porque os problemas não acabaram, só cresceram. Agora teremos um desafio: reconstruir Curitiba. Reconstruir Curitiba. Porque nossa cidade está realmente precisando de maquiagem. Muita maquiagem para esconder a administração omissa de 3 anos e meio. Possivelmente a pior administração desde a gestão de Cândido de Abreu. Curitiba parou no tempo e precisamos de 8 anos para corrigir os problemas causados pelo atual prefeito ou pela atual administração. Abra a parte, então, para o Uberaba Chico. Muito obrigado, Uberaba Chico, Chico do Uberaba. In English, we change the words. Thank you. O senhor faz uma acusação séria aí, que eu fico preocupado.
O senhor fez uma acusação dizendo que os vereadores dessa casa aqui, os apadrinhados pelo prefeito, diz que tem vários cargos na prefeitura. Processa essa informação? Exatamente. Se peneirar, você vai achar. Presente, o que é? Como é que é esse? Qual é o critério para ter esses cargos aí, nobre vereador? É, aquele critério que todo mundo sabe, aquele critério escuso, né? Aquele critério... É antiético eu falar aqui, mas a população vai pegar no rabo deles, literalmente, e vai realmente caçar o preá, como diz lá no Nordeste, né? Caçar o calango, caçar o preá no banhado. Mas todos aqui que têm essas benesses sabem muito bem o que eu estou falando e vão ficar em silêncio, é claro, porque se rebelar a gente vai colocar o cidadão ali, posto, e vamos falar aqui quem que é e que cargos são e quantos tem, desde quando. Inclusive do meu partido, PSDB, que deveria estar na oposição. Deveria estar na oposição. O senhor tem os nomes aí, vereador? Dos vereadores? Nós temos, mas não revelamos, né? É antiético isso. Não temos revelando. Até segundo tempo, né? Vai depender do comportamento deles com a população. Queremos fazer um desagravo aos senhores vereadores, porque o orador, creio que foi infeliz ao falar genericamente que está segurando o rabo dos vereadores. Está segurando. Vossa Excelência tem a responsabilidade de dar os nomes, porque eu não tenho rabo sequer. Olha, eu acho que a cara... Vossa Excelência já falou, eu estou fazendo um desagravo aos senhores vereadores. Eu acho que Vossa Excelência foi infeliz nessa colocação. 30 segundos para Vossa Excelência concluir. A carapuça vai cair exatamente em cada vereador aqui, tá certo? Então, para terminar, tenho certeza que o poder de separação realmente e de superação do próximo prefeito ajudará a cidade a atravessar, a afastar a crise administrativa que passamos. Volto a falar, eu não tenho aqui os nomes nas minhas mãos, mas, né, dá para a gente apurar e ter os nomes nas mãos depois e passar para a população. É isso aí, senhor presidente. Então é isso que eu tenho que dizer por enquanto. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, vereador Pedro Paulo. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimentar a Vossa Excelência, os colegas vereadores. Esse debate, esse momento do grande expediente, é um momento em que a palavra está aberta para diferentes temas. E eu vou entrar nesse clima de pré-campanha eleitoral para talvez dar o tom da base de apoio ao prefeito Gustavo Frutti que nós desejamos nesse processo eleitoral. E aí é inevitável que se fale do presente pensando no passado. Porque existem coisas do passado que nós não desejamos mais para o futuro. E vou dizer uma coisa geral. A ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Não apenas no Brasil, como nenhum país da América Latina ou do planeta. Agora, é preciso olhar para o passado e ver o que significou o período de ditadura militar, entender o que foi, para que nós tenhamos a consciência de que não é possível repetir esse mal mais. A mesma coisa em relação à gestão pública. O que nós tivemos no passado, nós não desejamos mais. E vou dizer um chavão, está se virando, posso até dizer que já é um chavão, que se existe uma questão, um tema, em que a gestão do prefeito Gustavo Frutti perde para as gestões anteriores, é no quesito propaganda. Peguem os números do que foi gasto com propaganda nas gestões anteriores, até na gestão pequena do ex-prefeito Luciano Dutti, e compare com o que esta gestão gastou em propaganda. Talvez esse seja um motivo em que até vereadores aqui que deveriam ter informação, concede uma parte, nobre vereador Pedro Paulo. Se houver tempo, eu vou lhe conceder. O senhor me permitir, por gentileza, se tiver Pedro parte, Paulo. você pode me ceder uma parte, vereador?
Se tiver um... Então, nem vereadores que deveriam ter os números do orçamento na mão para um debate desse, tem. Então, faltou propaganda global para que os vereadores, alguns aqui, aqueles que fazem oposição, e uma oposição desmedida, passional, ao prefeito Gustavo Frutti, compare, então, aquilo que se gastou neste período de gestão com aquilo que se gastou nas gestões anteriores. Eram milhões, milhões e milhões de recursos públicos gastos em propaganda. Talvez neste quesito, com certeza nesse quesito, a gestão do prefeito Gustavo Frutti vai perder. E é uma perda positiva, porque os recursos que não foram gastos em propaganda foram aplicados em outras áreas. Eu falei aqui na primeira parte dessa sessão, no pequeno expediente, sobre a questão da saúde, de investimentos maiores na atenção básica de saúde. Nós tivemos 2 secretários nessa gestão, o secretário Adriano Massuda e o atual Titon. São exemplares na condução da política pública de saúde. Não apenas os números demonstrarão isso, mas os investimentos, cerca de 22% do orçamento da prefeitura é gasto com saúde. E não é suficiente, porque nós temos ainda uma desintegração com a região metropolitana. Tem ainda prefeitos da região metropolitana, alguns, que investem na compra de veículos para trazer os seus munícipes a Curitiba, para serem atendidos nas nossas UPAs, que não negam o atendimento. Mas isso acaba sobrecarregando o atendimento, por exemplo, na UPA Boa Vista, onde perto de a metade, a vereadora Noêmia Rocha deve ter esses números, perto de 50% ou mais dos atendimentos realizados na UPA Boa Vista são de pacientes da região metropolitana. Fala do outro lado da cidade, da região sul, UPA Pinheirinho, também perto de 50% dos atendimentos na UPA Pinheirinho são de pacientes da região metropolitana. É impossível, então, você é difícil administrar estes investimentos para que eles, de fato, deem uma condição melhor de atendimento nas UPAs e também nas unidades básicas. Vossa Excelência me concede uma parte? Claro. Porque também nas unidades básicas de saúde, que, diga-se de passagem, tem um atendimento de primeira, também nestas unidades, pacientes da região metropolitana se cadastram e são atendidos. Então é preciso discutir a relação metropolitana do Sistema Único de Saúde, que as regiões metropolitanas e as cidades também vistam 22% ou menos. O mínimo constitucional se investe. Isso não tem sido suficiente. Vou falar, e mais, investimento em prédios. Aqui alguém comentou, falta de manutenção. Foi falar da falta de manutenção de uma escola. Deve ser um caso isolado. Não deve ser uma questão grave, porque diversas escolas foram reformadas. Inclusive, foi criado o fundo rotativo, que é exemplo do que acontece no Estado, será repetido aqui, está em estágio inicial de implementação, para que as escolas tenham mais flexibilidade no uso do recurso que utilizam para a manutenção. É suficiente para todas? Não é suficiente para todas e qualquer tipo de obras, mas é suficiente para o básico. E falando de unidades de saúde, mais uma vez, quase a plenitude das unidades básicas de saúde foram reformadas nesta gestão. Quase todas. Então, são apenas alguns números. Então, a oposição e aqueles que me ouvem pela internet, eu digo também aos eleitores, terão bom senso na comparação, não apenas no xingamento, na desqualificação pura e simples. As pessoas não querem mais isso. As pessoas querem dados, querem elementos concretos. Então,
Eu aqui falei de 2 assuntos, educação, saúde, mas eu poderia também falar do trânsito. Por que será que Curitiba, graças a Deus, teve uma diminuição de mortes no trânsito? Porque os motoristas se conscientizaram? Também. Mas é principalmente por iniciativas do poder público, como a área calma, que alguns questionam. Esta iniciativa preservou vidas e está sendo reconhecida, inclusive, internacionalmente. As iniciativas de mobilidade inclusiva também são iniciativas importantes dessa gestão. A pintura diferenciada das vias não é uma inovação aqui de Curitiba, porque Nova York tem, outras cidades capitais da Europa têm, mas Curitiba começou a implementar o que, no conjunto, tem resultado em preservação de vidas. E a política de trânsito, o objetivo final dela é garantir preservação de vidas. E nós temos um resultado positivo nessa área. Vou falar da área de cultura. O que era o carnaval em Curitiba há 4 anos atrás? Era apenas motivo de chacota. Nós temos um novo carnaval em Curitiba. E é assim, vereadora Julieta, vários locutores de rádios e mesmo dos jornais apenas tiravam sarro do carnaval de Curitiba. Para que carnaval em Curitiba? Hoje nós temos um novo modelo de carnaval, o carnaval curitibano, que reúne o samba, o rock, enfim, outras modalidades, o gospel, tem espaço para todos nesta brincadeira cultural e que também deve ser familiar, né? Então, são apenas alguns dados. E olha, Curitiba vai chegar a 1% do seu investimento em cultura, é muito pouco ainda. Mas nós tínhamos a metade disso nas gestões anteriores. Era muito menos ainda. Temos que avançar. Pensar que é preciso ir para a frente investindo mais e com racionalidade e responsabilidade. Talvez Permita a palavra, uma parte, vereador. Se houver tempo, talvez a palavra mais importante deste processo eleitoral seja responsabilidade. Não construir nenhuma canoa que afunde, muito menos naus milionárias que afundem. É preciso responsabilidade no trato da coisa pública. Falar também de participação. Foi um dos poucos, eu acho que o único prefeito que participou de quase todas as audiências públicas, o prefeito Gustavo Frutti. Como era antes, o prefeito mandava o secretário, às vezes ia e fazia um discurso e ia para outro compromisso. O prefeito Gustavo Frutti, além de participar de todas as audiências, com exceção de uma, quando estava adoentado, ficou do início ao fim nas diversas audiências públicas realizadas pela prefeitura, ouvindo as pessoas. Ah, mas ele ouviu apenas 20 pessoas durante a audiência. É o possível também, mas ele fez isso. E, desta forma, apontou para uma cidade que nós desejamos cada vez mais participativa, aberta ao diálogo, que não esconda os seus problemas, mas que enfrente os seus problemas. Eu vou dar 1 minuto para cada parteante, tá? Vou ser um pouco rígido para que outros colegas possam também. Iniciando pelo vereador Chico, acho que foi o primeiro. O vereador Paulo Salamuni, então. Obrigado, vereador Chico. Então, concedo na sequência. Vereador Cristiano Santos. Obrigado, vereador Pedro Paulo. Não precisarei mais que 30 segundos apenas para corroborar com tudo aquilo que Vossa Excelência disse, principalmente na questão da saúde e da cultura. Eu tive o privilégio de poder percorrer, claro que não todas, mas boa parte das unidades de saúde que temos em Curitiba. E realmente, enquanto a nossa cidade tiver que cuidar também da saúde, não só da região metropolitana, mas até do litoral, a situação realmente fica complicada. Digo do litoral porque na região sul, a unidade de saúde do Cajuru atendeu, nos últimos meses, muitas pessoas, muitos pacientes, eu não tenho números exatos aqui, mas posso afirmar que mais de 100, por conta do surto de dengue em Paranaguá. Muitas pessoas, muitos pacientes vinham para Curitiba e a primeira unidade de saúde, na chegada de Paranaguá para Curitiba, é exatamente aquela do Cajuru.
Então foram muitos atendimentos realizados lá. Sem contar a UPA Boa Vista, que é um grande exemplo, que atende 70% do seu atendimento geral, é concentrado em pessoas de Tamandaré e de Colombo. E na área da cultura, Vossa Excelência acompanhou também a Gibicom, temos o Curitibaila. Eu acho que a Fundação Cultural nunca esteve tão bem representada nos últimos 20 anos como agora. E isso não somos nós aqui que dissemos. São pessoas do lado de fora, comprometidas com a cultura da cidade, que têm falado e afirmado tudo isso que a gente traz nesse momento. Parabéns pelo seu discurso. Obrigado, vereador Cristiano Santos. Destacando, mais uma vez, um desafio que nós temos. O SUS é o Sistema Único de Saúde Nacional, diferentemente da maioria dos outros países. E aqui, em Curitiba, é referência. Toda vez que a política pública local ela melhora, falando aqui da saúde, as pessoas também procuram a assistência do melhor serviço. E é isso que milhares de pessoas que residem na região metropolitana, infelizmente, têm que fazer. Procurar o melhor atendimento que é feito aqui na cidade de Curitiba. Eu falava aqui desses dados e dizia também do passado. Eu estava consultando alguns jornais antigos para vocês terem uma ideia dos problemas que nós tínhamos lá atrás. Em 1995, por exemplo, no domingo do dia 3 de fevereiro de 95, o colunista Geraldo Massa, que todos conhecem, escreveu na sua coluna na Folha de Londrina um artigo intitulado "Rato também é ecologia". E o que ele diz no início desse artigo? Há quem esteja impressionado que numa cidade badalada como ecológica estejam ocorrendo tantos casos de leptospirose, com 6 mortos na capital e mais 2 na região metropolitana. É apenas um fato. Mas eram os problemas que nós tínhamos em 1995. Alguns dos problemas que nós tínhamos. Uma propaganda que não correspondia à realidade. 6 mortos por leptospirose em Curitiba. Gestão do ex-prefeito que agora é candidato. São apenas alguns dados, alguns fatos. Eu acho que as pessoas desejam isso. Um debate qualificado que as convença de que é preciso avançar, enfrentando de cara aberta, de peito aberto, os desafios que o mundo... Passamos o horário destinado às lideranças partidárias. Há acordo dos senhores vereadores? Podia ir para explicações acordo, pessoais. senhor presidente. A oposição faz acordo para encerrarmos a sessão. Não há acordo, senhor presidente. Da nossa parte não tem acordo. Não tem acordo, mas é voto vencido, senhor presidente. Senhor presidente, se não houver acordo, aí nós vamos falar até 1h da tarde hoje aqui. Obrigado. E já me inscreva aqui, ó, pelo partido aqui, ó. Eu e o Scarelli. Eu também quero falar. Abro a mão e voto com a maioria. Valeu, vereador. Pedimos aos senhores vereadores, por gentileza, que registrem as suas presenças. Senhor presidente, enquanto os vereadores aí registram suas presenças, tem uma informe à casa aí novamente. Para informe à casa, com a palavra o vereador professor Galdino. Eu registro a casa, na verdade. Hoje é o dia da informática. A informática trouxe muitos avanços, benefícios e facilidade para as pessoas, seja através de programas ou de própria da internet. A informática é uma ferramenta essencial para as tarefas de qualquer empresa e de qualquer pessoa. Muito obrigado.
Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Felipe Braga Cortes. Encerrou. Ausente. Tiago Gevert. Ausente. Toninho da Farmácia. Ausente. Presente. Tiago Gevert, rechamando, presente. Toninho da Farmácia, ausente. Zé Maria.